E se o maior legado de Isaac Netero não fosse sua força, mas aquilo que ele disse correr no sangue da humanidade? Ao longo das gerações, o poder se refinou, a obsessão se aprofundou e a malícia ganhou novas formas, sempre mais eficientes, sempre mais humanas. Hoje, no centro de uma guerra de sucessão cuidadosamente manipulada, existe um herdeiro de Netero que talvez nunca tenha sido reconhecido como tal. Um indivíduo cujo talento para o Nen surge de forma antinatural, cuja evolução lembra demais alguém que já caminhou até o limite do mundo. Nada disso parece coincidência. Nomes, paralelos, obsessões, escolhas narrativas. E o Chihiro Togashi constrói uma linhagem onde o poder não nasce do acaso, mas da herança. E onde cada geração carrega menos freios morais que a anterior. Se esse legado for real, então não estamos falando apenas de quem vencerá uma guerra política, mas do que acontece quando o auge da humanidade perde qualquer traço de redenção. Quer saber tudo sobre o neto de Isaac Netero? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo aqui muito legal sobre o neto de Isaac Netero, que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muitos mistérios estão rondando agora o navio Baleia Negra em direção ao continente escuro. Porém, temos um filho de Bjorn Netero, neto de Isaac Netero, com grande potencial de mudar os rumos não só do navio, mas de uma guerra e do próprio mundo. E esse herdeiro pode ser ninguém mais, ninguém menos que Seridonihi. Sim, o psicopata. Assiste esse vídeo até o final porque tem tanta coisa aqui que vai explodir a sua cabeça e o Togashi está preparando o terreno para uma revelação bombástica. Sim, Seridonihi pode ser neto de Isaac Netero. Se você é novo no canal, como dizia o Toguro, vai na maciota. Se você gostar do vídeo, eu peço para você se inscrever. Agora, se você já é um caçador nível 87 estrelas, como o Jim Freaks, mas que não abandona seu filho, isso é muito bom, né? Deixa o like nesse vídeo aí. E agora com vocês, tudo sobre a linhagem de Isaac Netero. Bjorn Netero é um monstro. Seu plano brilhante enganou não só o seu pai, mas o próprio mundo em si ao adentrar no Império Kakin por longos 30 anos, mudar o país e transformá-lo em uma potência, bem como arquitetar meticulosamente não só a viagem para o continente escuro, mas quem deve ganhar a guerra de sucessão do Império Kakin. E esse deve ser o seu filho. Sim, Bjorn Netero tem um príncipe como filho entre os concorrentes sem que ninguém saiba. E ainda colocou diversos outros filhos como guardas pessoais, mas com um porém. Eles são bombas relógio já armados para matar os outros concorrentes. Bjorn não tem escrúpulos. A grande pergunta, claro, que fica é: quem seria o príncipe filho de Bjorn Netero? Na minha humilde opinião, não é nenhum príncipe, tá? E sim é a Rainha 8, a mãe do Uoble, porque, bem, cria um plot twist e eu já fiz um vídeo sobre isso que tem umas conexões muito legais. Porém, é inegável que o quarto príncipe Seridonihi se torne uma escolha muito óbvia e ao mesmo tempo muito possível, inclusive dentre os diversos fãs que assistem a série que sempre apontam para o quarto príncipe como sendo uma conexão direta com Bjorn Netero. E por que isso seria possível? Porque o Togashi meticulosamente coloca Seridonihi, o quarto príncipe, não só com um ar de importância maior, mas com muitas conexões com a família Netero. Primeiro e mais óbvia é que Seridonihi lembra Isaac Netero jovem, cabelo comprido. Não só isso, o Togashi ele até usa poses, cenários, momentos idênticos para traçar paralelos entre ambos. E tem mais, Seridonihi também se assemelha a Isaac, não apenas na sua aparência, mas também por ambos terem alcançado o poder máximo através da meditação e do treinamento e pela gratidão que demonstram por este mundo de Nen e pelo prazer que encontram nele. Notem como o quarto príncipe genuinamente é viciado em aprimorar o seu Nen e mostra respeito por isso, tal qual seu suposto avô fez um dia quando buscou o Nirvana do Nen. Mas claro que pode surgir uma barreira nisso com uma simples pergunta que você pode acabar fazendo. Nos foi dito que todos os filhos de Bjorn Netero foram marcados com uma maldição Nen e por conta disso conhecem o Nen desde o seu nascimento. Então se todos os filhos de Bjorn conhecem Nen desde o nascimento,
Tseredonihi só está aprendendo o Nen agora. Isto não significaria que ele não poderia ser filho de Beyond, já que todos deveriam ter isso desde nascença? Na verdade, meus amigos, isso inclusive torna o Tseredonihi uma escolha até mais óbvia para ser um dos filhos do Beyond. Por quê? Os filhos de Beyond Netero, que conhecem Nen desde o seu nascimento, vêm como o resultado da maldição que ele lançou sobre eles. Presumivelmente, o príncipe, o herdeiro do trono e que ele quer colocar no topo, não seria amaldiçoado e portanto não conheceria o Nen desde o seu nascimento. Porque bem, Beyond espera que o príncipe sobreviva, enquanto seus outros filhos são basicamente uma bomba relógio armada, pronto para explodir para matar os outros concorrentes. Agora, olhando para um todo, a parte geracional da família Netero é muito curiosa, porque ela parece caminhar para a malícia humana mais profunda a cada nova geração, se Tseredonihi for de fato o seu neto. Peguem o nome de Beyond mesmo. Por que Isaac escolheria um nome que significa além de Netero? Eu sempre senti que Beyond era uma referência a um filho que Isaac esperava que se tornasse um aventureiro. O Netero tinha esse espírito caçador na sua juventude, considerando que foi ao continente escuro com alguns parceiros. O Beyond acabou levando isso um passo adiante com múltiplas viagens. Talvez represente as esperanças de Netero para o seu filho, um determinismo nominativo, ao nomeá-lo além do que ele poderia ter esperado. Ou quem sabe, ele imaginava que seu filho levaria a humanidade além do mundo conhecido. Isaac Netero passou a vida inteira tentando encontrar um oponente à altura. Dar nome de Beyond ao seu filho pode ter sido resultado de um desejo de que seu filho fosse esse oponente. Lembre-se que Misaiston, o Zodíaco, disse que Isaac esperava que o seu filho tentasse matá-lo em algum momento da sua vida. No capítulo 341, quando Isaac aparece no vídeo para os Zodíacos revelando sobre a existência de Beyond, ele diz o seguinte, abre aspas, a força que meu filho desejava era formidável e essencial para explorar o continente escuro. Aliás, ele provavelmente é mais adequado para ser um caçador do que eu. Fecha aspas. Sabemos que a genética desempenha um papel importante aqui no mundo de Hunter x Hunter, tá? E eu acho que isso explicaria o talento para o Nen que o Tseredonihi possui diferente dos outros príncipes. Vamos lá, galera, o cara é um prodígio de alto calibre que não dá nem para comparar com o que a gente já viu. Faz total sentido que o Nen tem assim uma ligação genética, especialmente considerando os casos que temos de Gon e Killua, que são dois prodígios, mas que eu ainda acho que o Tseredonihi está um passo além deles no aprendizado. E lembrem, Gon e Killua são filhos respectivamente de duas potências no Nen, Silva e Jin. Então talvez em Hunter x Hunter ter genes da família Netero pode ser o equivalente a ter células Hashirama, ali como vimos em Naruto. O mais interessante também é que, se isso for verdade, a família Netero ela sofre uma degradação muito curiosa porque ela fica pior a cada geração. Peguemos aqui que a teoria é verdadeira. Temos os três Neteros, Isaac, Beyond e Tseredonihi. Eles são ótimos no que fazem porque são obcecados e a obsessão parece ser genética. Tseredonihi herdou todo esse senso de superioridade e malícia porque é fato que o Isaac nunca foi um cara legal. A gente concorda com isso, né? O Isaac Netero ele passou muito tempo em isolamento para superar sua própria natureza. Nunca soubemos todos os detalhes sobre que tipo de canalha ele era, mas está bem implícito que ele não era uma pessoa totalmente boa, o que torna ele um personagem pra lá de incrível. E isso pode ser algo hereditário que foi piorando a cada geração, tá? E como o Tseredonihi nasceu numa realeza mimada, isto pode explicar sua indulgência desmedida. O ato mais extremo de ódio e maldade que vimos até hoje foi sem dúvidas os últimos momentos de Isaac contra Meruem. No geral, claro, ele ainda é um cara bom, mas definitivamente era capaz de um nível de maldade ainda maior. Se notarem bem, em toda a série, Isaac Netero é a única pessoa que já desprezou alguém da mesma forma que o Tseredonihi faz nos tempos atuais. O que diferencia é, Tseredonihi é o Isaac sem nenhuma qualidade redentora. E se essa teoria estiver correta, os genes parecem carregar certas obsessões relacionadas, sabe ao que? Mulheres. E eu acho que essa é a principal dica de conexão. Olha só, Isaac Netero, ele era conhecido por ser um grande pervertido entre as várias pessoas que o conheciam. E é por isso que ele recebeu diversas revistas do tipo Playboy como presente de funeral. Você reparou nisso daí? Sua coroa de flores é cheia de revistas pornográficas. Netero era um velho safado. Aí agora descobrimos
que o Beyond, dentro do governo Kakin, passou o rodo em geral. Ele teve filhos aos montes. E então chegamos agora na pior parte da geração, que é o psicopata, né? O Tseredonri, obcecado por mulheres, porém gosta de matá-las e preservá-las como arte. E para fechar, um outro paralelo que eu acho simplesmente incrível, mas esse transita ali nas entrelinhas da série, é entre Tseredonri e o próprio Meruem, tá bom? E a gente não tá falando aqui de força nem nada, mas o Meruem, como sabemos, foi o oponente que o Isaac buscou a vida inteira. O Togashi fez questão de montar algo muito legal aqui para estabelecer um paralelo mais básico entre os dois, para vocês compreenderem. Vale mencionar que Meruem foi tecnicamente a quarta formiga real a nascer, depois dos 3 guardas reais, enquanto Tseredonri é chamado de o quarto príncipe. Tseredonri é um paralelo muito legal e de muitas maneiras a Meruem, mesmo no seu âmago, porque é um humano em pele de monstro que mata mulheres, enquanto o outro era um monstro que se descobre mais humano do que qualquer um que já vimos. Ambos sendo o quarto a nascer. Meruem significando luz que tudo ilumina, enquanto Tseredonri literalmente fecha os seus olhos para obter suas habilidades. O que eu acho interessante é que isto pode reforçar sua hipótese de que ele é, de fato, filho de Beyond. Meruem sendo o rei legítimo, enquanto era humilhado por uma garota cega em um jogo de tabuleiro, Tseredonri acreditando ser o rei legítimo mesmo sem ser um príncipe legítimo. Adiciona mais uma camada às conexões. Pode parecer óbvio, claro, Tseredonri ser o filho de Beyond Netero, mas às vezes o menos é mais. E a verdadeira surpresa talvez seria se existisse 2 príncipes de Beyond tentando ocupar esse cargo. Lembre que o Togashi é um mestre da desorientação e não dá para saber para qual caminho ele vai com o Hunter x Hunter. Uma coisa é certa, Tseredonri, se for neto de Isaac, filho de Beyond, e carregar o nome Netero, seu potencial para malícia é mais do que ilimitado. É infinito de uma maneira sombria por conta dessa degradação humana que temos entre as gerações e do terror que ele pode espalhar caso vire o rei de Kakin. É melhor que ele não chegue ao continente escuro, pois senão os habitantes do Novo Mundo podem testemunhar pela primeira vez uma calamidade enviada pela própria humanidade. Eu aposto que você não viu as Playboys no funeral do Netero. É uma conexão muito curiosa, tá? E eu acho muito interessante porque tem uns paralelos. As poses do Tseredonri com o Netero jovem, a aparência deles, não dá pra descartar, são bem parecidos mesmo. E pode ser que o Togashi tá brincando porque a gente pensa muito no Beyond. Ah, o Tseredonri não parece com o Beyond. Mas quando a gente olha pro Isaac, tem uma similaridade. As poses, as cenas. O Togashi pode estar flertando com ele, potencialmente ser aquele que o Beyond quer manter vivo. O que, convenhamos, é um barril de pólvora esse navio. O Kurapika e o Kuroro vão acabar convergindo para essa figura do quarto príncipe. E isso vai ser um banho de sangue total. Se o Beyond entrar na jogada, que não querendo que ele morra, aí pronto. Aí explode esse navio. Ele afunda antes de chegar na ilha determinada pela Associação Hunter. Quem é o filho de Beyond Netero entre os príncipes? Você tem alguma teoria sobre isso? Coloca aqui nos comentários. Acredita que é o Tseredonri? Então comenta aqui também. E se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.